Hello, English speakers. How are you? This is Saulo and this is one lesson of Inglês Global Idiomas. Tudo bem? Nessa aula, eu quero ensinar para vocês como que você pode melhorar ainda mais o seu listening, oferecendo a vocês uma aula de inglês intermediário, tá? Diferentemente de outros vídeos que geralmente eu faço apenas de dicas rápidas. Esse episódio será sobre inglês intermediário, será sobre como você pode melhorar o seu listening. E eu escolhi como tema desse episódio o Titanic, né? Esse é um livro que eu uso com os meus alunos, que é um excelente livro, tá? Da National Geographic, Reading Explorer Intro, tá? Eu uso a linha da National Geographic, que fez uma parceria com a Cengage e criou a linha Reading Explorer, que tem como objetivo maior, além de melhorar o seu speaking, melhorar o seu reading e o seu listening, tá? Melhorando essas duas partes, você melhora muito o seu inglês. Quanto mais informação você recebe, mais informação você consegue dar. Em outras palavras, quanto mais inglês você escuta, mais inglês você consegue falar. Então, contando brevemente essa história desse texto, né, que é sobre o Titanic, conta a história de Robert Ballard. Robert Ballard, para quem não conhece, foi a pessoa que encontrou o Titanic nos anos 80, 70 anos depois do navio ter afundado. Então, nós vamos treinar o nosso listening com esse texto. Primeiramente, você vai escutar esse listening com o americano falando, e depois eu vou ler mais vagarosamente e mostrando a pronúncia de cada palavra e no final fazer um entendimento de cada palavra do vocabulário do texto. Então vamos lá. I found the Titanic. As a boy, Robert Ballard liked to read about shipwrecks, especially the Titanic. My lifelong dream was to find this great ship, he says. On August 31st, 1985, Ballard's dream came true. With video cameras and an underwater robot, Ballard found the two main parts of Titanic nearly 4 kilometers beneath the sea. He also saw many sad reminders of Titanic's end, including a child's pair of shoes lying on the ocean floor. There were more than 1,500 deaths that night in 1912. Ballard reached the Titanic again in 1986 in a small submarine. He used a deep-sea robot, a swimming eyeball, to take photos inside the ship. When they saw the images, other people wanted to visit the shipwreck. When Ballard returned in 2004, he found the ship in worse condition. Other explorers had taken away about 6,000 items, including jewelry, love letters, lamps, and even pieces of the ship. They believed the items should be moved to a safer place, but Ballard doesn't agree. Ballard believes that taking things from Titanic is like robbing a grave. Instead, he hopes to put lights and cameras on Titanic. With this technology, people can see the shipwreck on a computer and remember the great ship. As long as she needs protection, says Ballard, Titanic will always be part of my life. I found the Titanic. As a boy, Robert Ballard liked to read about shipwrecks, especially the Titanic. My lifelong dream was to find this great ship, he says. On August 31, 1985, Ballard's dream came true. With video cameras and an underwater robot, Ballard found the two main parts of Titanic nearly 4 kilometers beneath the sea. He also saw many sad reminders of Titanic's end, including a child's pair of shoes lying on the ocean floor. There were more than 1,500 deaths that night in 1912. Ballard reached the Titanic again in 1986 in a small submarine. He used a deep-sea robot, a swimming eyeball, to take photos inside the ship. When they saw the images, other people wanted to visit the shipwreck. When Ballard returned in 2004, he found the ship in worse condition. Other explorers had taken away about 6,000 items, including jewelry,
love letters, lamps, and even pieces of the ship. They believed the items should be moved to a safer place, but Ballard doesn't agree. Ballard believes that taking things from Titanic is like robbing a grave. Instead, he hopes to put lights and cameras on Titanic. With this technology, people can see the shipwreck on a computer and remember the great ship. As long as she needs protection, says Ballard, Titanic will always be part of my life. Vejamos agora a análise do texto e vamos ver as novas palavras, os novos vocabulários, talvez os mais difíceis nesse texto para que você consiga aprender. So, as a boy, Robert Ballard liked to read about shipwrecks. Então, enquanto jovem, Robert Ballard gostava de ler sobre a carcaça de navios, so shipwreck. Shipwreck, wreck é carcaça, ship, navio, carcaça de navio. Especially the Titanic, especialmente o Titanic. My lifelong dream was to find this great ship, he says. O sonho da minha vida inteira era encontrar esse grande navio, ele diz. So, on August 31, 1985, Ballard's dream came true. Então, em 31 de agosto de 1985, o sonho de Ballard se tornou realidade, came true. With video cameras and an underwater robot, Ballard found the two main parts of Titanic nearly 4 kilometers beneath the sea. Então, em 31 de agosto de 1985, Ballard's dream came true, né? Se realizou. E com videocameras, né? Câmeras de vídeo e um robô submarino, Ballard encontrou as duas partes principais do Titanic, aproximadamente a 4 quilômetros abaixo do mar. Então, 4 kilometers beneath the sea. So, beneath significa debaixo, beneath. He also saw many sad reminders of Titanic's end. Então, ele também viu muitas memórias tristes dos restos do Titanic. Então, Titanic's end, nesse caso, fim, se torna restos. Reminders, memórias. Including a child's pair of shoes lying on the ocean floor. Incluindo um par de calçados de criança que estava, lying significa deitando, mas nesse caso fica estava, on the ocean floor, no chão do oceano, tá? There were more than 1,500 deaths that night in 1912. Então o verbo there to be aqui, no passado simples, there were, mais de 1.500, houveram, né, mais de 1.500 mortes naquela noite de 1912. Então, 1,500, que é 1.500, você pode ler tanto como 1,500 ou 1,500. E 1912, 19, o 19, em 12, 12, 1912. Ballard reached the Titanic again in 1986 in a small submarine. So, Ballard alcançou, chegou, atingiu, reached the Titanic again in 1986. Então, ele chegou até o Titanic novamente em 1986 em um pequeno submarino, in a small submarine. He used a deep sea robot. Ele usou um robô de alta profundidade oceânica, então ele para chegar até 4 km abaixo do nível do mar, ele precisava de uma ferramenta extremamente poderosa, e ele usou esse Deep Sea Robot. A Swimming Eyeball, então o olho submarino, então aqueles olhos submarinos que podem ir a quilômetros abaixo do nível do mar. To take photos inside the ship, para tirar fotos dentro do navio. When they saw the images, other people wanted to visit the shipwreck. Quando eles viram as imagens, outras pessoas quiseram visitar a carcaça do navio. Então, when Ballard returned in 2004, he found the ship in worse condition. Então, quando ele retornou em 2004, na carcaça do navio, ele encontrou o navio em piores condições. Okay? Other explorers had taken away about 6,000 items, including jewelry, love letters, lamps, and even pieces of the ship. Outros exploradores haviam levado, tinham, taken, levado,
ok? Olha aqui o passado particípio, passado simples e particípio do have, que é o had. E o taken, que é took, taken, tá? Então, passado particípio taken, away, embora, por volta de, about, 6,000 items, including jewelry, love letters, lamps, and even pieces of ships, incluindo joias, cartas de amor, lâmpadas e até mesmo pedaços do navio. They believed the items should be moved to a safer place, but Ballard doesn't agree. Eles acreditam que os itens deveriam ser movidos para um local mais seguro, safer place, but Ballard doesn't agree. Mas Ballard não concorda. Olha aqui o verbo regular. Né? Doesn't, né? Negativo. Ballard believes that taking things from Titanic is like robbing a grave. Então, Ballard acredita que ao levar as coisas do Titanic é como roubar uma sepultura, grave, sepultura. Instead, he hopes to put lights and cameras on Titanic. Instead, ao invés de, he hopes acredita, espera, de esperança, he hopes, esperança, to put lights and cameras on Titanic. Ele espera colocar luzes e câmeras no Titanic. With this technology, people can see the shipwreck on a computer and remember the great ship. Com essa tecnologia, as pessoas conseguirão ver a carcaça do navio em um computador e lembrar o quão grande esse navio foi. Lembrar o quão grandioso ele foi. E aqui a última frase. As long as she needs protection, says Ballard, Titanic will always be part of my life. Então aqui ele se refere ao navio como ela, é muito comum isso em inglês, se referir a um barco ao invés de it, que é o sujeito, né? É o pronome pessoal para coisas e animais, né? Mas, nesse caso, ele se refere ao navio como se fosse ela, sua menina, né? Na verdade. Mas é muito comum no inglês, tá? Então, as long as she needs protection, contanto que ela precise de proteção, ou até quando ela precisar de proteção, diz Ballard, Titanic will always be part of my life. Titanic sempre fará parte da minha vida. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa análise do Titanic, contando um pouco da história de Robert Ballard, ao passo que a gente melhora, né? Que a gente improve our English, com alguns novos vocabulários. Lembrando que esse texto foi extraído deste livro, que é o livro que eu uso com os meus alunos, The Reading Explorer by Cengage and National Geographic. E não importa em qual país que você está, você pode adquirir esse livro pela internet. É só você colocar o nome Reading Explorer Intro e você pode encontrar ele na internet. E no Brasil tem na Saraiva, no Ponto Frio, em diversas lojas aí. E ele é extremamente importante para aqueles que querem aprimorar o seu listening e seu reading de inglês. Lembrando que quanto mais informações você recebe, mais informações você consegue dar. Em outras palavras, enquanto mais você pratica o seu listening, mais você vai conseguir falar. Lembre-se que para ter a fluência no inglês, esse é um preparo diário. Trabalhe todos os dias no seu inglês e você vai chegar lá. Se você está me assistindo pelo YouTube, não deixe de deixar o seu joinha aqui para mim. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E se você está me ouvindo no podcast e quer ter acesso a essa videoaula, vai para o YouTube para que você consiga acompanhar o texto e treinar bastante o seu inglês. Eu sou o Saulo Duarte e essa foi mais uma aula da Inglês Global Idiomas. Thank you very much and I see you in the next episode. Bye bye.